Não, eu espero. 5h30. Bom dia. É tarde para mim. Vamos retomar hoje as halachot, o estudo que a gente faz de leis e filosofia. A última aula a gente começou a falar sobre a importância de cada um ter uma letra na Torá. E justo agora, antes de Shavuot, eu fiz questão de mandar essa mensagem para algumas pessoas, Baruch Hashem. Já vendi umas 40 letras. Vendi, não fiquei rico. Mas eu incentivei umas 40 pessoas, Baruch Hashem, crianças em especial, para adquirirem uma letra. E eu fiz isso, na verdade, através de uma pessoa, uma avó. Aí ela mandou mensagem para algumas amigas, e cada uma, Baruch Hashem, tem 10, 15 netos. Então, muito bonito. É uma mitzvah muito importante e fácil de ser realizada. Aqui, peraí. Então, vamos agora passar para a segunda parte dessa mitzvah. A primeira parte da mitzvah seria que, originalmente, cada um deveria ter o seu próprio rolo de Torá. Aí se cumpre essa mitzvah através de ou comprar uma Torá e deixar ela numa sinagoga para ser usada, ou, mais acessível para cada um de nós, você ter uma letra, comprar uma letra num Sefer Torá, se cumpre essa mitzvah. O outro aspecto dessa mitzvah é que você tem que escrever uma Torá para você ter um livro para poder estudar. Uma vez que a gráfica, Baruch Hashem, foi inventada, Hashem só fez a gráfica para que a gente pudesse estudar mais Torá, e o acesso aos livros se tornou muito mais fácil. Nem se fala, quando a gente tem hoje Baruch Hashem, a internet, o acesso está mais fácil ainda. Mas nós temos, então, a obrigação de ter livros em nossa casa. É comum que um judeu tenha na sua casa uma biblioteca. Ele não sai até a biblioteca da esquina, ele tem uma biblioteca na sua casa. Se ele lê todos os livros, ótimo. Mesmo que ele não leia, é um bom enfeite para a casa dele. Melhor do que colocar lá o quadro de alguns milhões de dólares do Picasso, você ganha muito mais deixando livros sagrados na sua casa. Até porque se tiver alguma dúvida, mesmo que você não sabe, você tem um... Tem onde consultar. Tem onde consultar. O Picasso não vai responder, boa. Então, tem algumas leis em relação aos livros. Eu comentei na última aula que o nosso rabino na Yeshiva tinha incentivado a gente a colocar todos os livros no caminhão quando a Yeshiva estava de mudança, não sei se vocês lembram. E aí, vamos falar alguns detalhes sobre o cuidado que a gente tem que ter com os livros. É muito comum, as pessoas ligam na sinagoga, Rabino, estou passando aí, vou deixar umas coisas, estou mudando de casa, e aí estou fazendo uma limpeza em casa, vou deixar aí umas coisas. Ele deixa a Hanukkah do tataravô, deixa o livro que o bisavô deu de bar mitzvah para o avô dele, e aqueles livros antigos que você abre e você já começa a espirrar. Tá certo? Olha, isso é judaico, isso é muito judaico. Então a gente às vezes tem uma impressão que judaísmo é museu. Então quanto mais antigo, melhor é. Existe aquele carinho, quando a gente mudou para cá, para essas sinagogas, as pessoas falam, eu gostava da outra. Com certeza, quando saí do Bom Retiro, eu gostava da outra. Aquele cheiro de mofo, né? Antigo, né? Na verdade, quando a gente fala de judaísmo, não é esse o caminho. Você tem que ter livros bonitos. Claro, se você tem uma relíquia, você tem um livro antigo, não estou falando para você descartar ele, mas o valor dele, na verdade, tem aquele valor de algo que já foi usado, então você realmente tem mais mitzvah feita nele, mas você quer que a pessoa estuda. Você vai querer rezar num banco confortável com ar-condicionado ou num banco duro, apertado, sem ar para respirar? Para Hashem tem que ser o melhor. Não, mas é muito moderno para a religião. Religião não tem que ser antiga. Religião é atual. A Torá é atual. E assim também com os livros. Então, às vezes, chega no começo do ano, as crianças têm que comprar livros. Né? E compra aqueles livros lá, é carésimo, você encomenda da editora, não sei o quê. Na parte judaica também se tem que comprar. Eu faço questão de comprar livros novos. Às vezes você pode herdar de uma irmã mais velha, um irmão mais velho, o colegial que já foi embora, já terminou, etc. Você tem que dar livros bonitos. Já é difícil de estudar. Ainda você vai dar um livro antigo que não dá vontade de abrir? Então não tem mitzvah em ser algo antigo. Pelo contrário. Se você tem um carinho especial por antiguidades, ótimo. Mas a Torá é atual. Então, já falando sobre o cuidado com os livros, ter eles encapados, ter eles bonitos, ter eles de uma boa apresentação é algo fantástico. E hoje, com a competição, na verdade, com a concorrência que existe,
Então, você tem hoje cada vez livros melhores e mais bonitos. Eu estava escutando há um tempo atrás como que surgiu a ArtScroll. A ArtScroll hoje provavelmente é a melhor gráfica, impressora, como chama? Editora, melhor editora de livros judaicos que existe. A ArtScroll foi aquela que traduziu todo o Talmud para o hebraico, para o inglês, já tem outras línguas, o português também está se inspirando nela, e a qualidade do papel, a qualidade da capa, a qualidade da tradução, a qualidade das explicações, é tudo de primeiríssimo. E eles fizeram uma revolução mundial, que agora o Talmud é uma coisa viável. É uma coisa que qualquer um antes era para o estudioso, cara avançado, tinha que abrir as letrinhas pequenas, tem que conseguir ler, precisa de óculos, precisa de lupa. Não, eles tornaram isso acessível. Isso é uma das maiores mitzvot, esses breakthrough. Ele conseguiu realmente quebrar barreiras e tornar isso acessível para todo mundo. Preço também? O preço não são caros, não são carésimos. Esses livros, olha que interessante. A ArtScroll, assim que eu vi, não lucra de nenhum livro nas vendas. Eles lucram nos patrocínios. Tem patrocínios. O único livro que dá lucro, a própria venda do livro, é o Sidur, que todo mundo compra. O resto, para você fazer um livro de Guimará, eu acho que eles têm um grupo de 30, 40 pessoas. É uma coisa fora do comum. Eu ouvi isso de uma das pessoas que foram os fundadores. Ele falou como surgiu a ideia. Nunca ele imaginou que iria chegar nisso. Mas ele estava falando que eu queria fazer uma coisa de primeira qualidade. E foi isso que ele fez ele chegar. Então, hoje eles têm muita coisa traduzida. Eu tenho o Talmud de Jerusalém, que menos gente ainda estuda, menos acessível ainda. Tem várias traduções do Humash, com Urashi, com comentaristas. E é uma coisa em inglês, mas a partir daí você pode... fica muito mais fácil. Todos aqueles que traduziram para outras línguas, traduzem do inglês, não do hebraico, porque o inglês já foi muito bem trabalhado. Então, isso é uma coisa, isso é judaísmo. O judaísmo é trazer para a atualidade, usando toda a tecnologia e modernidade para a gente poder trazer a Torá para os dias atuais. Então, sim, é legal uma coisa antiga, é bonito. Se você tiver um livro que pertencia ao rabino de 2, 3 séculos atrás, ótimo, maravilhoso. Mas um Sefer Torá, por exemplo, tem que ser bonito. Se você tem um mais novo, mais bem escrito, essa é a qualidade melhor da mitzvah. Mas, por exemplo, na Mekor Haim, quando é Simchat Torah, eles pegam exatamente a Torá bem antiga que veio lá de Halab. Então existe, claro que existe um carinho, se você tem algo antigo que foi preservado, que tem uma história, sem dúvida, mas não é essa Torá que eles leem todos os dias, concorda? Tem toda uma história Eles tiram quando? Dificuldade. Uma vez no ano, quando é de dançar. Eles não tiram ela para ler. Não, para ler. Para ler uma vez. Para ler uma vez no ano. justamente Bereshit. Tá bom, uma vez no ano. Então, é para você fazer um marco, não usa no dia a dia, tá certo? Então, eu não estou desmerecendo aquilo que é antigo, mas estou falando que não é o antigo que faz aquilo se tornar mais sagrado. Só para uma ideia parecida, uma vez o Rebbe estava saindo na rua, voltando da sinagoga para casa, e ele viu uma criança indo para a escola carregando aquelas mochilas pesadas. Você vê, às vezes, aquelas crianças carregando. E aí o Rebbe viu, falou que estava pesado, viu a criança assim toda... Falou, o que você está levando aí? Ele falou, os livros, né? A Mishnah, a Guemará, o Sidur, Parará. Ele falou, olha, avisa o teu diretor que o Rabino Schneerson falou para ele comprar armários e colocar na escola. Aqueles armarinhos com chave. E a criança não precisa levar e trazer todos os dias. Às vezes você acha, não, para ser bem religioso, eu vou carregar uma biblioteca nas costas. Não tem que. Vá confortável, vai leve para a escola, vai feliz para a escola. Você não precisa tornar aquilo. Tem que ser gostoso estudar, exatamente. Essa é a palavra. Pode ser um fardo, né? Porque não pode ser um fardo. Exatamente. Fardo, literalmente. Agora, quando a gente fala de livros sagrados, então a gente tem a obrigação de comprar, de adquirir, de ter, de abrir, de estudar. Agora a gente também tem as leis em relação ao cuidado que a gente tem com esses livros. O mais conhecido é que quando eu tenho um livro de Torá, ou às vezes até uma revista de Torá, eu não posso descartar ela no lixo. Eu tenho que mandar para enterrar. Dei essa dica não faz tempo, alguém já me agradeceu, ele ouviu a gravação do Shiur, manda para a Yeshiva do Bom Retiro, eles fazem a triagem e eles mandam para a Hebra Kadisha. Tem um custo, que é um trabalho, mas vale a pena, você pode esvaziar armários, eventualmente na tua casa de revistas antigas, que você não lê, etc. Então essa é a parte mais conhecida. Se você vê um livro que está de ponta cabeça, você desvira.
Se você vê um livro que está no chão, Deus nos livre, você tem que levantar. A gente dá um beijo no livro. A gente trata com todo carinho esse livro. Tem uma alahá que você não pode sentar no mesmo banco, na mesma cadeira, onde está um livro. Isso pode acabar acontecendo. Está num banco e de repente tem um sidurzinho lá no canto. Você tira. Se tiver muito distante, não tem problema. Mas olha até que ponto vai. Tem agora outras alahot em relação, se eu tenho uma pilha de livros, quais que vão em cima, quais vão embaixo. Tem que ir por ordem de importância. Então, alguns são fáceis da gente identificar. Se você for por ordem de cronologia, você está fácil. Então, pega, por exemplo, primeiro vem a Torá, o Humash. Embaixo do Humash vem os Neviim, são os profetas. Depois os Ktuvim, tá certo? Você comentou do Teilim, só vou confirmar se o Teilim vai antes, porque são versículos, agora fiquei na dúvida. Ok? Na próxima eu confirmo. E assim por diante. Mishnah veio antes da Gemara, e assim por diante. Então, tem até uma hierarquia de qual livro você vai colocar em cima de qual livro. Ah, mas é tudo Torá. O mais comum é você pegar e ver que o Humash esteja em cima. O Humash são 5 livros da Torá, Bereshit, Shemot, etc. Que eles estejam por cima. Inclusive do Sidur, né? Ou não? Só tem pé de igualdade com o Sidur. Né? O Humash está mais importante que o Sidur. Sim, sim. Se você vai comprar para ter em casa, segue a mesma ordem? Quais que você vai comprar primeiro? Não. Olha, para você comprar em casa, o primeiro realmente seria a Torá. E se você quiser dicas de qual tradução comprar, justo alguém me comentou essa semana. Se você compra, estou falando aqui de uma tradução, obviamente, judaica. Justo alguém esse Shabbat falou, não, eu estava lendo a Bíblia só para comparar. Ele estava falando os 10 mandamentos, como está distorcido, como está virado, para poder caber os detalhes acrescentados por Deus livre, longe de nós. Mas nas traduções autênticas judaicas, você tem uma variedade grande de traduções, mesmo para o português. Tem. Eu vou dar algumas dicas, quais que eu acho que são bons. Qual que é a grande dificuldade na Torá? A Torá, se você traduzir ela literal, é difícil de entender. É impossível de você deduzir o judaísmo prático e muitas vezes difícil de compreender o que está dizendo. Você vai ter uma compreensão errada. Por isso, sempre que você estuda a Torá, você vai estudar com um comentarista, normalmente o Rashi. Então, você tem livros que, além da tradução ser fidedigna, ela já coloca na tradução de acordo com os comentários. Então, ele vai colocando nos parênteses, por exemplo, para você conseguir entender o versículo já de acordo com os comentários. Então, tem um Humash básico, que, digamos assim, o mais básico que tem por aí, chama Torá Viva. São 5 livros, é da Sefer, essa é uma tradução que alguns gostam. Tem aquele que é do... Aquele grossão que é um volume só, né? Aquele meio douradinho. Eu vou fazer. Depois, quem quiser, tá me faltando uma tradução que é muito boa, esqueci agora o nome. Tem mais uma tradução que eu gosto bastante, que é o Humash Gutnik. O Humash Gutnik, ele tem 2 vantagens. É um Humash de capa. Esse aqui está aqui. Essa capa. Pode pegar para mim um minutinho? Essa capa bem marrom. Ele tem 2 vantagens. Primeiro, que na própria tradução do Humash, ele já introduz a explicação do Rashi. Esse aqui. E embaixo tem 2 tipos de comentários. Tem as perguntas clássicas e tem os comentários profundos da análise do Rashi. Esses já são para mais avançados. O que eu recentemente vi, gostei bastante, é a tradução do Bait. O Bait fez que é maravilhoso. Ele tem já dentro do próprio versículo os comentários. Então, o versículo está em negrito e os comentários dentro do versículo. Não é que você precisa pegar o asterisco, olhar para baixo, ver as notas de rodapé, já está lá mesmo. E aí você fala, uau, agora eu entendi essa tradução. A tradução... Interpolado. Obrigado. Então, esse eu acho o melhor de todos. É o melhor de todos porque você... Ele coloca várias coisas de Hassidut em geral, mas assim, é um gênio quem fez isso, porque você conseguir fazer essa interação entre o comentário nas próprias palavras
é fantástico. E aí você consegue entender a Torá. Você vai entender, peraí, o que o Rabino falou não tem nada a ver com o que está escrito. Não, agora eu entendi, tá? Agora eu estou vendo o que está escrito tem a ver. Deve vender na Sefer. Se você não achar na Sefer, eu te falo onde. Da Sinagoga Bait? Sinagoga Bait que traduziu. Vem do inglês, traduziram no inglês, e é fantástico. Eu acho que assim, é o melhor porque o primeiro que eu comentei, esse do Gutnick, são explicações profundas, etc. Então aqui é direto ao assunto, baseado nos comentários clássicos e comentários da Hassidut, já com mensagem do teu dia a dia, é fantástico. É fantástico. 5 livros. Eu não sei se tem um só, eu acho que são 5 livros. Acho que são 5 livros. Tem mais, tem muito mais. Tem aqueles que gostam do Torati. O Torati está aqui. Aria Kaplan, esse do Aria Kaplan. Um volume Um volume só. Tem gente que gosta dele, bem grande. mas ele é só literal. É uma boa tradução, mas ele é literal. Do Aria Kaplan. Eu recomendo esse do Bait. Eu, pessoalmente, recomendo o do Bait. Um só, uma cor dourada, vamos dizer, bem grosso. Agora, quem quer estudar mais profundo tem esse Torati, tem gente que gosta bastante, que é grossão, tá aqui. Bom, se alguém quiser alguma coisa mais... pega só, já mostro aqui no vídeo, quem quiser ver. Faço a propaganda, depois eu cobro. Aqui, o Jorge Dialovski, quem conhece, é brasileiro, fez Aliá. Esse aqui o pessoal gosta. Eu não li, não vi, mas o pessoal gosta bastante dos comentários. Bom, tem bastante. Mas para você começar, se você pegar só a tradução literal, já é alguma coisa, mas vai faltar muito. Então, por isso eu sugiro esse aí, que eu falei do Bait. Agora, voltando aqui do chá, a santidade dos livros, só para a gente ter uma ideia. Não que você vai fazer isso, mas para a gente entender como a gente deve cuidar dos livros. Então, você está sentado com o livro, de repente bate o sol. Aí você fala, deixa eu usar o livro para me proteger. Eu estou precisando de um travesseiro, deixa eu colocar o livro aqui. Você vai cortar cabelo da criança, antigamente você pega a lista telefônica, vocês lembram, né? Outro dia alguém estava falando que tirou o telefone do gancho, meu filho perguntou, não entendi, telefone do gancho? O que é telefone do gancho? Descagem depois eu expliquei, entendi, a vovó tem na casa dela. Rádio. Sempre pequenininho, Sim. vai usar o próprio para jogo de futebol. Aí ele pegou assim, duas e falou, Zeide, que celular é esse? Que celular que é esse? Então, se você vai usar, de repente, que é livro grosso, você olha na biblioteca, tem bastante livro. Você precisa desamassar uma foto antiga, vou pegar o livro. O livro ele tem que ser usado para o estudo. Qualquer coisa que foi em prol do próprio estudo, não para uso próprio. Você desprezar ou descartar de uma forma sem respeito um livro sagrado, isso, na verdade, você está transgredindo uma lei da Torá. Qual que é a lei da Torá? A Torá fala para a gente, a Torá descreve a lei de você tem que destruir as idolatrias, imagens, etc. Em Israel, quando a gente tinha o domínio sobre a terra de Israel, a primeira coisa, o rei tinha que destruir toda a idolatria. Aí Deus fala, mas não faça isso para Deus. O que significa isso? Em coisas divinas, em coisas sagradas, você não pode destruir. Se você estiver destruindo, se você estiver desprezando, você vai estar infringindo nessa mitzvah. Ok. Então, isso aqui em relação aos livros. Mais alguma dúvida? Aproveitando dicas de estudo, já que você perguntou, quais são os primeiros livros para a pessoa comprar? Depois que você comprou a Torá, tem um livro que é muito importante você comprar, que é o Kitzur Shulchan Aruch, que é o resumo de todas as leis judaicas, que é o que a gente está estudando aqui. São 2 volumes, bem completos, e lá pode servir como livro de consulta ou estudo diário para você estudar as leis diariamente, ver quais são as leis, o que a gente pode fazer todos os dias. Mas eu não consigo fazer tudo. Ninguém consegue fazer tudo. A gente tenta acrescentar uma coisa a cada dia, um pouquinho. Em português. Quando eu era pequeno, tinha muito menos. Quer dizer, nos últimos anos para cá, realmente a gente tem um privilégio de poder estudar bastante Torá em português. Depois disso, se alguém quer, digamos assim, avançar mais nos estudos, um estudo mais aprofundado,
Então, você tem hoje a tradução, duas traduções. O Makom fez uma tradução da Mishnah, e agora o Safra também fez uma tradução das Mishnayot. Eles, inclusive, têm uma campanha, se você se compromete a estudar, eles te mandam os livros. Então, você estuda um livro, terminou, eles te mandam sem custo nenhum. E são traduções excelentes. A Mishnah já é um estudo mais aprofundado, mais avançado. Mas esses livros em português, com os comentários, dá para você sentar e estudar até sozinho. Ou, pelo menos, você pega um professor de vez em quando para te orientar e você consegue ir sozinho. Um passo a mais, você vai ter os livros da Guemará, que a Yeshiva Lubavitch traduziu. Já deve ter uns, alguém talvez alguém pode me dizer aqui, mas uns 8, 9 tratados, talvez, inteiros. Começou com Brachot. Brachot, tem Makot, tem Sanedrina agora, tem vários. Então, só isso já tem estudo para vários anos para você desenvolver no estudo da Guimarães. E aí, bom, aí tem uma infinidade de livros de ética, do Tanar, a continuação do Tanar, é importante ler. Um livro que eu sempre indico, principalmente se lê para as crianças, mas para a criança que está dentro de você também. A gente pode até ler o Humash, mesmo com todas essas explicações que eu falei, a gente quer saber a história. A história, parte dela foi passada oralmente no que se chama Midrash. Então, eu oriento, um dos melhores livros mais fantásticos que fizeram chama O Pequeno Midrash Diz. Em espanhol você tem o Midrash Diz, em inglês você tem o Midrash Diz, e tem o Pequeno Midrash Diz. Então, mesmo o pequeno, ele já, se você tem toda a coleção do Humash, Bereshit, Shemot, um para cada um, Gênesis, etc. E depois você tem dos primeiros profetas. Então, você tem de Yoshua, tem de Shoftim, tem de Shmuel, tem de Melachim, e em inglês você tem alguns mais. Se você souber esse daí, você já está muito bem, tem uma noção básica de uma boa parte do Tanakh. Então, é um livro muito bom para você ler sozinho, e é uma linguagem fácil, mas, apesar que ele escreveu num jeito de história, às vezes pode dizer, tá bom, quem conta um conto, aumenta um ponto. Ele foi muito fidedigno às fontes originais. Escreveu numa linguagem boa, autêntica, é um livro fantástico também para ler. Que mais de orientação, que mais de livro? Alguém tem mais Aquele do algum? Rabino Krapos, Sim, os tesouros da Haggadah. da Gadai, Os tesouros, não sei, acho que ele está out of print, ele está fora de... de catálogo. Faz tempo que eles não imprimem, mas ele é mais resumido que o Midrash diz, mas ele também é muito legal. Ele na verdade, continua para os próximos profetas, ele vai, acho que todo o Tanakh, mas ele é bem resumido. Os tesouros das Agadot. Os tesouros das Agadot tem da Torá e tem da Torá e Azul. E, Eu nem sabia que tinha outro, só tenho da Torá. em relação à tua pergunta, Flávio, não tem problema. É melhor tá separado. Bem, perguntou se livros laicos podem estar junto com os livros judaicos, lado a lado. Lado a lado não tem problema. Mas você quer dar um cavodo especial, uma coisa especial, você coloca um lugar separado. Bom, quem quiser mais dicas de livros que estudar, quando você acabar esse que eu falei, aí você me liga e fala, eu te dou os próximos. Eu te dou os próximos. Ok. Dúvidas? Comentários? Ok. O próximo capítulo que a gente vai estudar chama Midot She'argil Adam Bahem. A Torá e o Shulchan Aruch, ele não é um guia prático apenas naquilo que as pessoas chamam de religião, ou seja, o que pode e não pode. Ela também guia a gente quais são os traços de caráter adequados para nós nos conduzirmos, para a gente servir a Hashem da melhor maneira possível. Então, aqui a gente vai entrar num capítulo que ele rege como devem ser os seus sentimentos, como deve ser a sua forma de falar com as pessoas, qual é a sua forma de encarar uma situação, você ficar bravo, ficar nervoso. Então, tudo isso está na Halakha, é uma lei. Igual você tem que cumprir o kasher, você tem que cumprir o Shabbat, você tem que cumprir essas leis. Qual é a maneira que a pessoa deve se conduzir? E o Rambam, Maimônides, ele traz, na introdução, quando ele começa a falar sobre as leis de Tchuvá, ele fala, não se engana, não é uma tradução, não estou falando perfeito, mas não se engana pensando que Tchuvá é apenas você parar e pensar, fazer um checklist, olha, fiz isso, não fiz aquilo, transgredi, fiz Lashon Hará, não fiz. Você tem que, principalmente, ele fala, rever o seu modo de ser. O seu modo de ser também é algo que você deve rever. Que às vezes você passa por cima. Fiquei bravo. Eu sou
orgulhoso. Ah, isso aqui não está escrito que não pode ser orgulhoso. Não está escrito que não pode ficar bravo. Ah, eu fiz o Shabat, bem que eu fiquei bravo no começo do Shabat, briguei com todo mundo para deixar as coisas prontas. Tudo bem que eu pisei em cima de todo mundo. Não. É nesse ponto que ele fala que a pessoa deve, na época, especialmente de Elul e etc., parar e rever os seus traços de caráter. E eles são muito mais difíceis de serem mudados do que você simplesmente começar a praticar uma das mitzvot. Eu sempre digo, kasher, Shabbat, são mitzvot difíceis de você começar, porque é muito complexo. Mas uma vez que você já faz, é automático. Você já sabe que o leite vai aqui, que a carne vai aqui, que você tem que esperar. Você já sabe que entra o Shabbat, já tem que se preparar. Ele já entra numa rotina que não é emocionalmente difícil, não é um desafio. Ele entra numa rotina. Agora, alguém me falou uma vez, e furar a fila? Furar a fila é mais difícil. Porque às vezes você está com pressa. E aí você vai lá, você quer, não tem problema. Então, é aí que entra justamente essas alahot. A pessoa tem... Ainda dando cotovelada. Bom, então, aí que entra então essas alahot, essas leis em relação à nossa conduta. Então, vamos ler a primeira alahá. A primeira alahá, isso que ele se baseia principalmente no Rambam, Maimônides. Ele tem vários capítulos a respeito disso. Então, o primeiro ponto que ele fala é o seguinte: você tem que saber que cada um foi criado diferente. E cada pessoa tem a sua índole diferente. Ou seja, eu que estou agora vou te dizer quais são as leis, você pode pensar que eu quero igualar todo mundo, acabou. É alto, é baixo, eu vou cortar a cabeça de quem for alto, eu vou puxar para cima quem for baixo, todo mundo tem que ser igual. Não, a Torá sabe. E Deus criou cada um com a sua individualidade, com a sua peculiaridade. Aqui ele não fala, mas outros livros trazem para a gente que cada traço de caráter que você tem, ele pode ser usado para o bem ou ele pode ser usado ao contrário. Então não é melhor ou pior. Ah, aquele cara é muito calmo. Tá bom, mas ele talvez tenha dificuldades em outras áreas, porque ele é calmo demais, acaba não conseguindo terminar, sei lá, o trabalho que ele tem que fazer. Então, sempre você tem os dois lados. A pessoa que é muito brava, ele pode canalizar isso para o estudo da Torá, porque se ele é bravo, ele é contido, ele pode conseguir se concentrar mais. Eu não quero saber de nada, agora eu quero só estudar. Todos os traços de caráter, você tem que canalizar eles para Hashem. E aqui, então, essa é a primeira frase que ele diz: as pessoas são diferentes, bedeyoteihem. De-a seria na sua natureza, ele traduz aqui, na sua natureza. Tem pessoas que são balheimá, bravos, koestami, estão sempre nervosos. Yeshadam, e tem pessoas que estão tranquilas e nunca ficam nervosos. No meu caso. Ou tem aqueles que ficam nervosos de vez em nunca. Quando Então, fica... ele trouxe aqui os extremos. E as pessoas ansiosas? Ansioso tem a ver com bravo, certo? E tem a ver com falta de emuná. Ansioso, a pessoa que está ansiosa também está nervosa, ela está, né, nos nervos. É a mesma coisa. Então, tem pessoas que são muito ansiosas, tem pessoas que são tranquilas demais, nada deixa elas nervosas, e tem pessoas, como ele fala, que está no meio. Tudo isso aqui já está previsto. Ansioso é sim de emuná e nervioso não. Nervoso também. Nervoso também? Nervoso também. A gente vai falar com isso. Se você acredita que a situação veio de Deus, por que a gente fica nervoso? Como esse cara fala assim comigo? Não era para ter acontecido. Por isso fica nervoso. Era para ter acontecido. Se você acredita em Hashem, era para ter acontecido. Então tem que ter essa aceitação. Se você sabe e realmente se trabalha a todo momento que tudo vai dar certo, você está no colo de Hashem a cada instante, você vai estar tranquilo. Mas tudo isso é um trabalho. Muito mais difícil que o trabalho de você introduzir o kasher na tua casa. É claro que é difícil. Tomara que todo mundo possa colocar o kasher, o shabat, todas as mitzvot. Mas uma vez que você introduziu, são questões práticas, técnicas. Você transformar o teu caráter é um trabalho diário. Isso faz parte do nosso serviço a Hashem. Só dar um exemplo. Pessoas nervosas é fácil da gente pensar. Quem é a pessoa calma, totalmente calma? Tem uma história do Maharil. Maharil era Abiúda Leib, acho que ele era irmão, se não me engano, do Alter Rebbe, do primeiro Rebbe de Chabad. Não sei se foi ele. Bom, falaram para ele, olha, tá pegando fogo na cidade. Antigamente o fogo, se pega no começo, as casas tudo de madeira, passa de uma para outra. Mas ele tinha um horário fixo que ele ia descansar todos os dias.
a hora da siesta dele, ele tinha lá os 15 minutos, meia hora que ele dormia. E aí vieram chamar ele e falaram, olha, vem, acorda, acorda, tá pegando fogo. Falou, olha, quando o fogo chegar aqui em casa, você me acorda. E ele conseguiu dormir, certo? Esse é o extremo, talvez para o outro lado. Não é uma receita para você repetir em casa, só para trazer o extremo. Assim também, em relação aos desejos. Tem pessoas que o desejo domina eles. Não domina, não. A gente vai falar que a gente tem que dominar eles. Mas a intensidade dos desejos deles são muito grandes. Ou pode ser a ambição de querer ganhar dinheiro. Pode ser a vontade de realizar desejos carnais, físicos. Isso vem com muita força. E numa mesma pessoa, a gente sabe que depende da idade da pessoa. Se a pessoa está na adolescência ou se a pessoa está na velhice, tem uma diferença muito grande. E tem pessoas que eles são completamente frias. Tem pessoas que são frias. Não é isso que mexe com ele. Talvez uma pessoa mais intelectualizada, ele tem outros desafios. Ele é frio, aí é difícil para ele querer se conectar com a Hashem. Tudo é indiferente, ele é indiferente. Então, tudo tem vantagem e desvantagem. Então, tem pessoas que têm muito desejo e tem aqueles que têm pouco. Tem aqueles que têm uma ambição muito grande de nunca se satisfazer de todo o dinheiro do mundo. Como o Passuca, ele diz, quem ama dinheiro, o dinheiro nunca vai satisfazer ele. E tem aqueles que são os mais mesquinhos, vivem com o mínimo do mínimo. São os dois extremos. Tem aqueles que até passam fome para não gastar dinheiro. Ele não vai gastar aquele... Eu não vou deixar o cara tirar vantagem de mim, porque aquele está cobrando R$ 1 a mais. Eu passo fome, mas não vou dar para ele aquele R$ 1. São os extremos. E tem aquelas pessoas que quando você pede, por exemplo, para ele tzedakah, sempre ele vai dar. Ele até dá mais daquilo que ele poderia dar. Tem até uma regra que a pessoa que você sabe que ele dá mais daquilo que ele pode, a pessoa que tem essa característica de dar, você não pode nem pedir para ele. Se vai faltar para ele. Estamos falando, se a pessoa realmente está dando... Então, aquela pessoa que às vezes não consegue controlar o cartão de crédito, esse tipo de gente. Então ele vai lá, compra muito mais do que ele pode, e também com a tzedakah, pode até ser com a tzedakah, ele também dá. E a Torá fala pra gente, é 10%, é 20%, é 25%, mas o resto você tem que realmente dar para você não acabar precisando de outras pessoas. Tem exceções, se a pessoa, Baruch Hashem, tem muito dinheiro, está no final da vida, não vai precisar mais do dinheiro, etc., ele pode dar mais. Mas, no geral, a gente então... E assim, uma pessoa que ele é muito alegre, pessoa que é muito hiperativa, se diria, ou aquele que é extremamente o contrário, pessoa mais fechada, talvez mais deprimida, carrancudo. Tem aquela pessoa que é extremamente Rahman. Rahman significa piedoso. Ele tem piedade até de quem não era para ele ter piedade. E tem aquele, Deus nos livre, que é o contrário. Que ele é Arzari, como fala? Cruel. Ele gosta, Deus nos livre, de ver o outro sofrendo. Tem aquele com o coração leve, com o coração, aquele que é corajoso e aquele que a palavra medroso, não sei, teria uma palavra melhor. Cauteloso demais, aquele que tem vários apelidos para tudo isso aqui, né? Eu não estou usando aqui as palavras bonitas, tá certo? A gente conhece. As pejorativas a gente conhece de outros lugares. Bom, então tem aquele que é extremamente corajoso, o cara que está pronto para fazer ir lá na frente de batalha, e tem aquele que é mais medroso, mas ele pode mudar, usar esse caráter dele também para servir a Hashem. Qual é o caminho correto? Sefshai? O Derech Hazav, o Shvil Hazav, o caminho de ouro é o equilíbrio. E você saber usar de cada uma delas no momento adequado. Tem duas exceções que ele vai falar. O melhor seria que você quase nunca ficasse bravo, e a humildade também ser muito humilde. Está na paraxá dessa semana. Bom senso. Bom senso. Mas em inglês você fala common sense. O senso comum, aí você fala não é tão comum. Então, o bom senso teu nem necessariamente é o que você acha que é o bom senso. Se você já é nervoso, você já tende a falar que o bom senso é mais para esse lado. Então, a Torá justamente vem trazer para a gente esse direcionamento e esse equilíbrio. E não dá para, num livro, você conseguir falar exatamente qual que é o equilíbrio exato. Esse é o pensamento geral. Cada um deve ter o seu mestre, cada um deve ter o seu rabino, que vai orientar ele qual é a maneira dele lidar com devidas situações. Você pode chegar e falar, olha,
fulano me prejudicou. Devo ou não devo tomar uma atitude? Às vezes a pessoa que é muito muito fraquinha, vai, não vou fazer nada. O rabino vai falar para ele, não, vai lá, você tem que encarar. O outro que já está pronto para cortar a cabeça do outro, não, calma, não é tão grave assim, vai com calma. Então, a gente tem que sempre ter uma orientação para a gente poder se manter nesse caminho do meio. Trata Hashem, na próxima a gente continua mais detalhes. É.